E aí, meninos, beleza? Bom dia, espero que estejam bem. Olha só, galera, vídeo hoje um pouquinho mais curto, vou ter uma atividade no Geek One após esse vídeo, ok? Então, vamos lá, vejam o vídeo, porque tem questões relacionadas à aula de agora, tá bom? E não vamos perder o foco não, beleza, galera? Vamos cair para dentro, vai dar bom para todo mundo. Bom, aula passada nós falamos sobre o início da formação das monarquias nacionais. Vimos que razões que levaram ao início das monarquias nacionais, justamente o sentimento de nação, o sentimento de eu e o outro. Isso fica muito evidente na Guerra dos 100 Anos, né? O sentimento que você pertence a um grupo diferente de outro, né? Eles são os ingleses, nós, os franceses. A formação das monarquias nacionais estão também relacionadas à situação que a burguesia e a nobreza enfrentavam, né? A burguesia necessitava de uma organização territorial, como é que pode se dizer, tributária, uma organização fiscal, de moeda, de peso e medida, que fosse uma coisa mais unificada. Dei exemplos na aula passada sobre isso. Os reinos eram descentralizados. Então, cada reino tinha um sistema de peso e medida, cada reino tinha uma forma de você cobrar os seus impostos, cada reino tinha sua moeda. Isso para a burguesia era um entrave, porque, por exemplo, eu poderia vender não apenas o meu reino, mas no reino de outra pessoa, no reino da princesa Laura, no reino do rei Pedro, no reino, sei lá, do rei Vinícius. Então eu poderia ter acordos comerciais, vender para vários reinos. Mas não havia isso. Então era necessário criar uma unidade territorial. E é nesse momento que entra o rei, né? A burguesia vai buscar o rei para fazer isso, para criar um imposto único, um sistema de peso e medida único, criar uma única moeda, tudo isso para facilitar esse comércio. E como que ele vai fazer isso? Basicamente, ele vai ter que controlar a nobreza. Mas essa nobreza, como eu falei a vocês, ela já estava enfraquecida. Por que ela estava enfraquecida? Por conta de inúmeros conflitos, como a Guerra dos 100 Anos, por exemplo, entre França e Inglaterra, como também as Cruzadas. Isso vai enfraquecer, quando eu digo enfraquecer, eu estou falando de enfraquecer principalmente numa questão militar, certo? E também numa questão monetária, de territórios, enfim, muitos deles endividados vão vender terras, vão tentar sobreviver com o que restou a eles. E esse enfraquecimento também vai ser controlado pelo rei, para que muitos nobres não perdessem poderes políticos ou perdessem privilégios. Eles buscavam os reis para conseguir isso. Buscavam os reis para garantir que eles mantivessem esses privilégios. Muitos reis mantinham, fazendo o quê? Não permitindo que os nobres pagassem impostos nos seus reinos. O enfraquecimento militar vai fazer com que o rei consiga controlar esses nobres e não tenham mais exércitos exclusivos para ele. O rei também vai fazer, com o acúmulo que ele vai ter da burguesia, que a burguesia vai fazer o quê? Pede que o rei faça tome todas essas atitudes que eu disse agora há pouco, e ele vai conseguir acumular riquezas através de impostos. Muitos desses impostos vão servir para quê? Para literalmente bancar um exército permanente. O exército agora vai lutar a favor do rei, não a favor do rei não, pelo seu emprego, vamos colocar assim, e não mais por questões de obrigações feudais. Então, para o rei é maravilhoso isso. Falei com vocês de que quando isso acontecia, alguns historiadores, não,
mas filósofos buscavam justificar e compreender esse novo tipo de governo. Dentre esse novo tipo de governo, a gente tem os teóricos do absolutismo, o absolutismo que eu também falei na aula para vocês, que algumas monarquias acabaram, como é que pode se dizer, evoluindo para o absolutismo, onde o rei tinha poderes plenos do Estado, né? E eu citei até, por exemplo, um dos caras que a gente vai falar hoje, Luís XIV. Dentre esses teóricos, eu tenho o Hobbes, o Thomas Hobbes, que falava exatamente sobre essa questão de a necessidade do rei existir é porque ele é um homem que vai trazer a sociedade para uma plenitude, tirá-la da barbárie, né? E como o rei faz isso, ele não deve ser questionado. Então ele tem que ser absoluto. E aí muitas pessoas perguntam, mas por que ele? E aí Jacques Bossuet vem dar a sua teoria de que Deus escolheu esse indivíduo. Ele não é um homem escolhido ele não é um indivíduo escolhido pelos homens, mas sim um indivíduo escolhido por Deus. Deus deu o dom a ele de carregar esse fardo, de criar uma sociedade justa. Portanto, se ele é um escolhido de Deus, ele não deve ser questionado, o seu poder nunca deve ser questionado. Portanto, ele é absoluto. Dentre essas figuras, galera, do absolutismo, a que mais, digamos, teve poder e força foi justamente Luís XIV. Luís XIV, ele era chamado de o Rei Sol, muito porque ele se comparava a Apolo e também porque ele era onipresente, ele estava em todos os cantos. E a gente vai entender mais ou menos como é que funcionava isso. Para vocês terem ideia, Luís XIV julgava e punia, emitia as ordens e fiscalizava sua execução, nomeava colaboradores e decidia pessoalmente pelo Estado francês. Daí atribuíram a frase a ele de "o Estado sou eu". Luís XIV usou muito bem a força do Exército Real, cuidou minuciosamente da construção da sua imagem pública para fortalecer sua autoridade. Isso explica porque Luís XIV era um cara que ele tem muita obra sobre ele, muita obra mesmo. É o rei que mais tem quadros, né? E é uma coisa bem interessante, o historiador Peter Burke, que estuda muito esse período, né, do início do absolutismo, ele mostra que essas pinturas eram muitas vezes como substitutos do rei. Muitas vezes colocava o quadro de Luís XIV na sala do trono do Palácio de Versalhes, palácio construído por ele, por sinal. E virar as costas para aquele quadro era a mesma coisa que virar as costas para o rei. Então, assim, era uma ofensa muito grande. Outros retratos de Luís XIV presidiam festividades em homenagem ao rei nas províncias. Muitas vezes ele era carregado, o retrato dele carregado em procissão. Não é à toa que muitas vezes foi representado como São Luís, certo? Veja o tamanho do poder de Luís XIV, né? Essa questão da burguesia e da nobreza que eu falei que os reis absolutistas faziam, fica evidente com ele. Por exemplo, para acalmar a nobreza, né? Ele concedeu pensões, empregos bem remunerados e ordenou a construção do Palácio de Versalhes, que viviam milhares de nobres ali, numa vida totalmente ociosa e luxuosa. Para a burguesia, ele adotou uma política mercantilista, conhecida como colbertismo. Galera, vamos tentar entender então primeiro agora o que é esse mercantilismo. Queridos, o mercantilismo, digamos que é a prática econômica do período da modernidade, né? A gente está saindo da era feudal e está entrando no período da modernidade.
O período feudal acaba em 1453, o mercantilismo surge exatamente no século XV e vai mais ou menos até o século XVIII, quando aí eu tenho o advento do capitalismo, né? Aí eu tenho uma mudança do mercantilismo para o capitalismo. Vamos tentar entender como que era esse mercantilismo. Primeira coisa que a gente tem que saber, o mercantilismo ele variou no tempo e no espaço. Ele não foi igual para todos os locais, ele não foi o mesmo na França, ele não foi o mesmo na Inglaterra, ele não foi o mesmo na Espanha, ele não foi o mesmo em Portugal, por exemplo. Cada estado assumiu uma forma de mercantilismo. Mas o mercantilismo, ele tem um conjunto de ideias e práticas que todos os monarcas fizeram, que todos esses países fizeram. Características que existem no mercantilismo. Primeira, o metalismo. A crença segundo a qual a riqueza de um país é proporcional à quantidade de metais preciosos que ele consegue acumular. Hoje, vamos comparar com o capitalismo. Hoje, como que uma nação é vista como rica? Através do seu PIB, o produto interno bruto dele, e também pela reserva de dólar que ele tem, pela reserva de dinheiro que ele tem, certo? Então, o PIB e também a reserva de dinheiro que ele tem acumulada dentro do seu estado. No mercantilismo, era o inverso. Uma nação é rica, que é uma nação que tem ouro e prata. Balança comercial favorável. Esse daqui é justamente o princípio derivado do metalismo. Para eu ter mais metais preciosos, eu preciso ter uma balança comercial favorável. O ideal era fazer o quê? Era importar o mínimo possível e exportar o máximo possível. Ou então que você tivesse um grau muito maior de exportação do que de importação. Que você sempre exportasse mais do que você... que você sempre exportasse mais do que você importasse. E uma das coisas que também caracteriza é justamente o protecionismo. Para manter uma balança comercial favorável, os países incentivavam o comércio, a indústria e a marinha mercante, protegendo da concorrência estrangeira. Por exemplo, recomendava-se geralmente aumentar os impostos sobre os produtos estrangeiros e diminuir os impostos sobre os produtos nacionais. Um exemplo, se fosse nos dias de hoje. E isso acontece um pouco, tá? É uma barreira alfandegária, vamos colocar assim. Guardadas as devidas proporções, não é a mesma coisa. Mercantilismo é uma coisa, capitalismo é outra. Mas ainda existe o princípio do protecionismo. Um exemplo. Um produto estrangeiro no Brasil, ele geralmente é mais caro do que os produtos fabricados aqui. A não ser que ele chegue muito, mas muito barato no Brasil. Que é o caso, por exemplo, do Xiaomi. O Xiaomi ele vem competir com alguns celulares, com alguns aparelhos celulares, num preço bem parecido com o no Brasil. Mas o custo de produção dele, o valor dele lá fora é muito baixo quando ele sai da China. Então ele chega aqui num valor competitivo. Mas vamos dar outro exemplo. Carros importados no Brasil. Importar um carro no Brasil é uma fortuna. Por quê? Para valorizar a indústria nacional. Geladeiras no Brasil. Evitar ao máximo que geladeiras estrangeiras entrem no nosso país para proteger o nosso mercado. Então, se eu quero ter uma balança comercial favorável, se eu quero ter mais metais preciosos, eu tenho que proteger minha economia. Eu tenho que criar dificuldades para que o produto estrangeiro entre dentro do Brasil. Eu falei para vocês, por exemplo, que a França praticava o colbertismo. Basicamente, incentivou a produção manufatureira na França, onde ele dificultou muito as importações, diminuiu muito as importações e concedeu facilidades sobre as exportações da França, né? Sobretudo de artigos de luxo, como joias, móveis, sedas, e ainda criou algumas outras manufaturas reais. No caso da Espanha é totalmente diferente. A Espanha ela praticou basicamente o metalismo.
ela teve a sorte no século XVI, sorte não, né? Teve o terror, vamos colocar assim, de invadir e destruir a América. Portanto, a Espanha, no século XVI, era a nação mais rica do mundo, porque ela encontrava na fonte ouro e prata em abundância, que era constantemente motivo de saque dos ingleses. A Inglaterra, por exemplo, o mercantilismo inglês, estava muito relacionado a acumular ouro e prata através de duas coisas. A primeira, a pilhagem, a pirataria, no caso dos navios, principalmente espanhóis, né? A pirataria era algo muito comum na Inglaterra. Os ingleses, volta e meia, roubavam navios espanhóis. Piratas do Caribe explica isso, né? Acho que é bem claro. Piratas do Caribe 1. Eu tenho um espanhol, Barbosa, carregando ouro, que quem quer roubar? Um inglês, Jack Sparrow, que é um pirata. Piratas do Caribe explica a história. Outra coisa que vai acontecer na Inglaterra, além do incentivo à pilhagem, galera, isso é bem interessante. A Espanha perdeu muito dinheiro por se envolver em guerras na Europa por conta disso. E se envolveu numa guerra contra a Inglaterra, né, por conta dessa pirataria. Esse episódio ficou conhecido, né, como... ficou conhecido, não. A Marinha espanhola era conhecida como a Invencível Armada. E foi quase totalmente destruída pelos navios ingleses, né? A Inglaterra vai se tornar a rainha dos mares depois de um tempo. Além da pirataria, legitimada pelo governo inglês, eles também incentivaram a produção de manufatura, que mais tarde vai levar à Revolução Industrial. Portugal, por exemplo, o mercantilismo português era quase que um mercantilismo agrário, certo? Portugal produzia açúcar e vendia para alguns países como Holanda e Inglaterra, que revendiam esse açúcar para outro canto e basicamente conseguiu o seu dinheiro ali, a sua riqueza ali, além do comércio do tráfico de escravos, que era extremamente lucrativo. Então, podemos ver que o mercantilismo vai variar de tempo e espaço. Alguns países um pouco mais para frente, alguns países um pouco mais... um pouco anterior, um pouquinho antes, né, de alguns outros países, mas eles têm essas características, tá bom? De acúmulo de capitais, no caso, ouro e prata. Bom, galera, então é isso. A aula de hoje acaba aqui. Não se esqueçam, tem atividade no Geek. E, qualquer dúvida, estou online ali e pode me perguntar, beleza? Falou, meninos. Um beijo. Tchau, tchau.